Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha que envolve gráficos. Aliás, dois gráficos. E o melhor de tudo, pessoal, essa questão aqui é muito bacana. Eu gostei tanto dela que resolvi gravar essa videoaula por causa dessa questão. É muito legal. Acompanhe a leitura. Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. O que é isso? Redução da taxa de crescimento. Significa que as pessoas estão tendo menos filhos, a população está ficando mais velha, certo? Muito bem. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos do ano 2000 e também as projeções para 2050. Vamos olhar esse gráfico de o ano 2000 e a projeção para 2050? Olha que bacana. Países mais populosos em 2000 em milhões de habitantes. Países mais populosos, previsão para 2050 milhões de habitantes. Qual que é a fonte? Bem, eles tiraram da internet, do site do IBGE. É confiável. Sempre olhe a legenda, pessoal. Sempre olhe. Mais cedo, mais tarde, você vai encontrar a resposta da questão na legenda. Escreve o que eu estou te falando. Muito bem, vamos entender o gráfico. Olha só. É um gráfico de colunas. Aliás, são dois gráficos de colunas. E esse aqui da China, por exemplo, essa primeira coluna está representando a China. A segunda coluna está representando a Índia. A terceira, os Estados Unidos. A quarta, a Indonésia. E a quinta, o Brasil. E assim por diante. Vocês já entenderam, acredito, das aulas anteriores, que quando tem um nome assim embaixo da coluna é porque é o que significa essa coluna. E aqui na lateral, o que a gente tem? Bem, se é um gráfico que está falando dos países mais populosos e o número de habitantes em milhões, aqui na esquerda só pode ser o número de habitantes. Por exemplo, eu vou puxar uma linha aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui. Poxa, mas se aqui à esquerda é o número de habitantes, por que tem esses numerozinhos escritos em cima? O negócio é o seguinte, gente. Se você for parar para pensar, essa escala aqui, ó, vai de 200, 400, 600, 800. Ela está subindo de 200 e 200. É uma escala muito ruim para você querer fazer qualquer chute. Tracei uma linha aqui no 1275. Como é que você ia adivinhar que ia ter 1275 aqui na escala? Olha, cara, você ia ter que ser um artilheiro para acertar um chute desse, hein? Olha o 1008, então. Eu tracei a linha, ela está batendo no 1000, um pouquinho até para baixo. Olha só, notei a escala aqui no lado esquerdo não está muito legal não. Então o que eles fizeram? Eles colocaram o número exato em cima da coluna. Isso fizeram nos dois gráficos. O gráfico aqui do lado direito, da previsão de habitantes para 2050, também é segue a mesma ideia. E olha só, vamos ver o que vai acontecer com a população. Ó. No ano 2000, a China, que tinha a maior população no mundo, e agora, em 2050, a previsão é que ela fique em segundo lugar, que a Índia assuma o primeiro lugar. E olha, em 2000, a Índia estava em segundo lugar. Olha só que virada, hein? O segundo passou e foi para o primeiro lugar. Os Estados Unidos continuam em terceiro. A Indonésia, que era a quarta mais populosa, passou a ser a quinta. E o Brasil, que era o quinto mais populoso, aqui em 2050. Opa, cadê o Brasil? Esqueceram dele? E agora só tem o Paquistão aqui. E agora? Gente, é o seguinte. Esse gráfico é dos países mais populosos. Se o Brasil cair fora, significa que a população dele está menor do que esses países aqui. E o Paquistão assumiu o quarto lugar. Então é sinal que o Brasil aqui caiu fora e o Paquistão passou na frente, certo? Então vamos lá. O que o problema quer saber? Vamos ler, né? Vamos ver que nhaca que está esperando a gente. Com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, tá faltando um acento aqui, mas não foi culpa minha, tá? Eles esqueceram lá na prova do Enem. Com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, preste atenção, nas informações acima. Ele falou em algum momento com base nos seus conhecimentos e na informação acima? Não. Então esquece qualquer conhecimento que você tenha sobre esse assunto.
Não, mas é tão óbvio, sabe? Se isso aconteceu assim, assado, esquece. Com base nas informações acima, você tem que exclusivamente analisar o gráfico e fim de papo, não tem mais nada, ok? Muito bem, vamos à primeira alternativa, A. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Vamos ver, a China estava em primeiro lugar e agora ficou em segundo. A taxa de crescimento da China foi negativa? Não. Exatamente o que você ouviu, não foi. Olha que pegadinha sacana essa alternativa. A China tinha 1.275 milhões de habitantes. Em 2050, ela vai ter 1.462 milhões de habitantes. Ela vai ter mais habitantes em 2050. Então, a taxa de crescimento dela foi positiva. Se fosse uma taxa negativa, ela ia ter menos habitantes do que no ano 2000. E não foi o que aconteceu. Mas a Índia está no primeiro lugar. E daí? Qual é o problema que a Índia está no primeiro lugar? A Índia cresceu mais que a China. Ponto. Mas o fato aí da China estar no segundo lugar não significa que ela teve uma taxa de crescimento negativa. Foi uma taxa positiva. Tem mais gente em 2050 do que em 2000. Então, a alternativa A é uma ótima pegadinha, mas não caímos nela. A B. A população do Brasil duplicará. Vamos lá. Duplicará com acento. Ok, muito bem. Vamos ver aqui a população do Brasil. O Brasil, no ano 2000, tinha 170 milhões de habitantes. E em 2050, o coitado não está nem no gráfico. Então, o que eles estão falando aqui? Que a população do Brasil duplicará. Como é que eu vou saber se a população do Brasil vai duplicar ou não? Não tem aqui no gráfico. Olha só, mas qual é o grande problema? Essa questão está falando com base nas informações acima. Você não pode usar o seu conhecimento, você não pode chutar, falar nem que sim, nem que não. Você vai ter que descobrir essa informação no gráfico. E se não tiver como descobrir? É só reclamar lá que eles anulam a questão, viu? Porque senão eles estariam errados, não é verdade? Mas, olha só o pulo do gato. A população do Brasil duplicará. Vamos voltar aqui. O Brasil tinha 170 milhões de habitantes. Não é verdade, pessoal? Se a população do Brasil duplicasse, iria para quantos habitantes? Faz a conta rapidinha aí, pessoal. Iria para 340 milhões. Olha aqui no gráfico. O Paquistão tem 344. A Indonésia, 311. Se a população do Brasil tivesse duplicado, teria uma barrinha aqui, escrita Brasil, e estaria marcado 340. Não é verdade? Mas não, o Brasil nem apareceu no gráfico, ficou abaixo da Indonésia. Então a população do Brasil não duplicou, porque se ela tivesse duplicado, estaria aqui marcado, ela estaria na frente da Indonésia. Aliás, como esse gráfico só está mostrando 5 países mais populosos do mundo, a Indonésia ia até cair fora, porque o Brasil ia ter 340 milhões. Então, nós já descobrimos que a população do Brasil não duplicará. Agora, alternativa C, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Vamos voltar lá? A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que a dos Estados Unidos. Como é que eu vou descobrir isso? Vai ter que fazer conta. Não tem jeito. Você vai ter que calcular essa taxa de crescimento, tá? E como é que eu faço isso? Eu tenho aqui preparado para vocês uma coisinha bem legal. A taxa de crescimento, olha só, é muito comum nós utilizarmos a porcentagem para falar sobre taxa de crescimento. Cresceu tantos por cento. Então é isso que nós vamos descobrir. Vamos descobrir a taxa de crescimento da população da Indonésia e também dos Estados Unidos. Para isso, o que a gente vai precisar? Olha só, nós vamos precisar ver a população da Indonésia depois, em 2050 e no ano 2000. Vamos ver quantos a Indonésia cresceu.
A Indonésia tinha 311 milhões, vai ter 311 milhões de habitantes em 2050. Vou marcar aqui, ó, 311 milhões. E ela tinha quantos habitantes no ano 2000? 212. Então vou colocar aqui menos 212. Quantos habitantes a mais a Indonésia terá, pessoal? Faz aí a conta rapidinho, vai. 99 milhões de habitantes a mais, certo? E eu vou marcar aqui um I de Indonésia. E os Estados Unidos? Bem, os Estados Unidos em 2050 vai ter 397 milhões de habitantes. E no ano 2000 ele tinha 283. Vamos lá, pessoal, lápis na mão. 397 menos 283, quanto é? 114 milhões de habitantes a mais os Estados Unidos teriam. Vou colocar aqui EUA, Estados Unidos da América. Muito bem. O que a questão falou mesmo? A questão está falando assim, que a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Olha, vamos olhar lá. Olha, a Indonésia cresceu 99 milhões de habitantes e os Estados Unidos 114. A taxa de crescimento da Indonésia foi menor, não foi? Não sei, a gente ainda não calculou. Cuidado, pessoal, isso aqui é um número bruto. 99 milhões de pessoas vão ter a mais na Indonésia e 114 milhões nos Estados Unidos. Mas a taxa de crescimento tem a ver com porcentagem, lembra que eu falei? E é justamente isso que nós vamos calcular agora. Como é que a gente calcula a porcentagem? É o número que eu quero descobrir a porcentagem dividido pelo total. Aí eu vou multiplicar por 100. Esse resultado já vai sair o valor em porcentagem. Você não vai precisar fazer mais nada. Então vamos começar com a Indonésia. Eu vou usar aqui, ó. Qual é o número que eu quero descobrir a porcentagem? 99. Cresceu aí 99 milhões de habitantes. Eu preciso colocar esse monte de zero depois? Não, porque você também não vai colocar nos Estados Unidos. Você vai usar 99 e 114. Você não vai ficar usando milhões. Então vamos usar um número assim, sequinho, tá? Uma dica legal. Temos aqui. Eu quero saber quanto representa esses 99 milhões de habitantes a mais. Então é esse o número que eu quero descobrir a porcentagem. Eu vou colocar aqui, ó, 99 dividido pelo número total. Que total é esse? Era o total de pessoas que haviam no ano 2000. Por que no ano 2000? É a minha referência. Eu quero saber qual é a porcentagem de crescimento. Então eu preciso ver quantas pessoas tinha no ano 2000 e vou calcular a porcentagem quanto ela cresceu. Então a minha referência é o ano 2000. Qual era o total de pessoas no ano 2000 na Indonésia? 212. Então vamos lá, vamos colocar aqui o número total igual a 212 vezes 100. Pessoal, para a gente ganhar tempo, eu não vou resolver essa questão aqui na ponta do lápis. Na verdade, você aí em casa pode até apertar o botão de pause da aula aí para você poder resolver, que você vai ter que fazer na mão, neném, certo? Qual é o valor que vai dar em porcentagem? Vai ser 46,698. Arredondando, eu posso colocar que a porcentagem de crescimento é de 46,7. Pessoal, arredondar, você arredonda para o número mais próximo? Não. Existe uma técnica, existe uma regra. Entra lá no meu site na parte de dicas, tem uma videoaula chamada arredondamento, que você vai descobrir como é que faz isso, ok? Então a taxa de crescimento da Indonésia foi de 46,7%. Opa, colocar o porcento aqui. Muito bem. E dos Estados Unidos? Bem, qual é o número que eu quero descobrir o crescimento? É 114. Aumentou em 114 milhões a população. É esse aí que eu quero descobrir quanto que isso representa. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, 114 milhões, né, dividido pelo número total. Qual é o número total de pessoas em 2000 lá nos Estados Unidos? 283 milhões. Quero saber quanto que cresceu a partir de 2000. É a minha taxa de crescimento. 283 é o meu total. Vou colocar aqui, ó, 283. Vou fazer vezes 100. Isso vai ser igual a... Vamos lá, pessoal. Lápis e papel na mão. Vamos lá, rapidinho.
fazendo essa conta 1, 2, 1, 2, 1, 2, já acabou? Bem, porque o resultado é 40,28%. Olha só, pessoal, que coisa curiosa, que pegadinha, hein? Bonita, hein? Fala a verdade. Os Estados Unidos teve um crescimento, aumentou em 114 milhões de pessoas, mais do que a Indonésia. Mas a taxa de crescimento é menor, 6% menor. Então a Indonésia possui uma taxa de crescimento maior do que os Estados Unidos. Vamos voltar à alternativa, ó. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor? Será maior, como a gente já viu. A população do Paquistão crescerá, com acento, mais de 100%? Será? Vamos ver aqui, ó. Ixi, não tem Paquistão no primeiro gráfico, mas tem no segundo, 344 milhões. E agora, não tem no primeiro, o que eu faço? Vamos deixar para depois? Vamos. Então vamos lá para a última. A China será o país com a maior taxa de crescimento populacional no mundo. Não esqueça de colocar acento no país, hein? A China será o país com a maior taxa de crescimento populacional no mundo. Como é que você vai fazer isso? Olha, gente, você vai ter que calcular a taxa de crescimento de país por país. A gente já calculou dos Estados Unidos e da Indonésia. Você vai ter que calcular o da China e o da Índia. Vai dar um trabalho absurdo. E agora você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá, pessoal? Para fazer esse cálculo. Mas eu quero chamar a atenção alguma coisa para vocês. Vocês lembram que eu falei para analisar todas as alternativas antes de começar a fazer os cálculos? Eu não fiz isso, e foi de propósito. Eu fiz o cálculo da C porque eu queria ensinar vocês a fazerem esse cálculo. Mas o que eu ensinei para vocês? Analise todas as alternativas antes de fazer qualquer cálculo nesse tipo de questão. Vamos voltar à alternativa D, porque eu não vou fazer a loucura de fazer o cálculo da alternativa E. Vai demorar tempo, vai encher a paciência, nós não temos tempo para perder, na verdade. A prova aí, o relógio está voando na hora da prova. Olha a alternativa D. A população do Paquistão crescerá mais de 100%, ou vai mais do que dobrar. Tem como a gente descobrir isso no gráfico? Olha só, a população do Paquistão está em 344 milhões em 2050. E em 2000 ela não apareceu no gráfico. Olha só que interessante, olha que jogada. Desculpa. Aqui, no ano 2000, o Brasil tinha 170 milhões de habitantes. O Paquistão não apareceu. Isso significa que o Paquistão tinha menos habitantes do que 170 milhões. E o que a alternativa fala? Que aumentou em mais do que 100%, ou seja, mais do que dobrou. Vamos usar o Brasil como referência. O Brasil tem 170 milhões de habitantes. Se dobrasse, iria para 340. Quanto que está o Paquistão? 344. Aqui o Paquistão tinha menos habitantes do que o Brasil. Sei lá quantos que tinha, não sei. E aqui ele passou a ter mais, passou a ter 344. Se dobrasse o Brasil ia ser 340. Já está em 344, já mais do que dobrou. A partir daí a alternativa já estaria certa. Mas só que a gente precisa lembrar que o Paquistão tinha uma população menor do que o Brasil. Então realmente, mais do que dobrou a população do Paquistão. Ela nem aparecia no gráfico e passou a aparecer em quarto. Deu para entender direitinho a jogada? Usei o Brasil para comparar. Se o Brasil tinha 170 milhões, dobrando daria 340. O Paquistão tem mais do que isso ainda. E aqui o Paquistão nem aparecia, tinha menos do que 170 milhões. Então a alternativa correta é a letra D. Se eu tivesse seguido o meu próprio conselho e não tivesse feito o cálculo, eu teria ganhado bastante tempo. Porque eu ia chegar na alternativa D e ia matar. Mas eu quis ensinar para vocês como é que faz, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula, fique com Deus, até mais!